Olá pessoal, bom dia. Estamos iniciando mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos falar sobre frações, certo? O que nós vamos abordar nessa aula? Vamos abordar a leitura de frações, os tipos de frações que a gente tem e as suas classificações, tá bom? Primeira coisa que a gente tem que entender é o que são frações. Quando se fala em fração é como você pega uma parte, um inteiro, certo? E divide ele em partes iguais. Por exemplo, você quando vai pedir uma pizza, certo? A pizza ela vem inteira. Aí você come uma parte dessa pizza, certo? Então o que eu estou querendo dizer? Você vai comer uma parte fracionada dessa pizza, tá? Então o que acontece? Você tem uma pizza que foi dividida em 4 partes, a pizza toda é o nosso inteiro. Se você comeu uma parte, cada um pedaço dessa pizza aqui que você comeu, a gente pode representar em forma de fração. Cada um pedaço dessa pizza é representada por 1/4. Se você comeu a pizza toda, você vai ter 4/4, que no caso dá 1 inteiro, que é a pizza toda, tá? Então, os termos da fração que a gente tem é numerador e denominador. O numerador, ele indica a parte que você vai consumir ou que você vai utilizar. E o denominador, ele indica em quantas partes você dividiu esse teu inteiro, certo? Por exemplo, eu tenho a fração 3/4 e 5/8, certo? Então aqui, olha, 3/4. Peguei o meu inteiro, a barrinha, dividi em 4 pedaços iguais, certo? É o denominador. O denominador ele indica em quantas partes você está dividindo o seu inteiro. Isso tudo aqui é o nosso inteiro, tá? Se você vai consumir 3 partes, aí você vem aqui e pinta 3 partes. Aí, esta figura representa 3/4, certo? Ou seja, você utilizou 3 partes e repartiu em 4 partes. Por isso que fica a fração 3/4, tá? Então, gente, toda vez que você fala de fração, sempre vai ser o quê? Um traço horizontal, né? Dividindo o numerador do denominador. Quando a gente fala de fração, toda vez que a gente fala de fração, a gente está falando de uma divisão. Ou seja, o de cima divide com o de baixo, tá? Então, aqui é outra. 5/8. Você utilizou 5 partes, né? Do que você repartiu. Que você pegou aquele seu inteiro, a sua barrinha, e repartiu em 8 partes iguais. Por isso que ela é representada assim, olha, por 5/8, tá? Que você pegou um inteiro, repartiu em 8 partes iguais e utilizou 5, tá? E o que sobrou? Qual é a fração que representa o que sobrou aqui? O que sobrou aqui, olha, 3 partes de 8, certo? Então o que sobrou é 3/8, que a gente vai ver daqui a pouco como é que se faz a leitura de fração. Tá bom? Aí aqui a gente tem um exemplo. Esse exemplo aqui, ele vai mostrar quanto é que a gente utiliza de uma parte, certo? Você tem 60, vamos colocar 60 reais, certo? E você vai utilizar uma parte desse dinheiro. Você pegou esse dinheiro, dividiu ele em 5 partes iguais, certo? Só que desse dinheiro você não vai utilizar em 5 partes. Você vai utilizar apenas 3 partes. Você não vai utilizar todo. Quando você tem um numerador igual ao denominador, significa que você utilizou tudo. Que no caso, 5 dividido para 5 vai dar 1. Então isso aqui é 1 inteiro. Então, toda vez que você vê um numerador igual ao denominador, você está indicando 1 inteiro, tá? Quando o que? Os termos da fração for diferente, significa que você utilizou uma parte desse inteiro. Quando o numerador
ele for menor que o denominador, está dizendo que você utilizou uma parte desse inteiro. Quando o numerador ele for maior que o denominador, significa que você utilizou mais de uma parte, mais de um inteiro, tá? Então, olha só, ele quer que eu diga quanto é que eu utilizei de 60 quando eu utilizo 3/5. Então, o que você vai fazer? Você vai repetir a fração aqui, 3/5. Esse D, ele sempre vai representar uma multiplicação, certo? Aí você vai substituir esse D pelo sinal de multiplicação, que é o pontinho. Beleza? Aí você coloca, ó, vezes 60. Isso aqui vai dar igual a quanto? Aí o que você faz para calcular isso aqui? Você divide 60 para 5, certo? Dividindo 60 para 5, vai dar 12, não é isso? Isso, 12. O que sobrou, o resultado que deu aqui, você multiplica com o numerador, vezes 3. Ou seja, de 60 você utilizou 36, tá bom? Então toda vez que ele pedir uma parte de um inteiro, você sempre vai fazer isso. Vai vir essa letra D, vai se tornar multiplicação, certo? A parte inteira você vai dividir pelo denominador, certo? Depois que você dividir pelo denominador, o resultado você vai multiplicar com o numerador. Aí você vai saber quanto é que você utilizou desse inteiro, tá bom? Continuando. Temos esse exemplo aqui, gente. Todos esses exemplos aqui você vai encontrar no livro, tá? Então esse segundo exemplo aqui você vai encontrar no livro de vocês, na página... Deixa eu ver aqui, só um instante. Na página 95, tá? Tanto o exemplo anterior e esse exemplo aqui você vai encontrar na página 95. Então, na página 95, assim, nós temos esse segundo exemplo assim, que fala, olha, uma classe tem 24 estudantes, dos quais 2/3 são mulheres. Ou seja, essa aqui é a classe toda, certo? E foi dividido em quantas partes? Em 3 partes, tá? Foi dividido em 3 partes iguais. Tudo isso aqui são 24 estudantes. Para você saber quantos estudantes tem cada um pedaço desse aqui, é só você dividir o total de estudantes pela quantidade de partes que você dividiu. Então, se você dividir 24 dividido para 3, vai dar 8. Ou seja, cada espaço desse aqui, né, é ocupado por 8 estudantes. 8 estudantes aqui, 8 estudantes aqui e 8 estudantes aqui. 8 estudantes é representado pela fração 1/3. Certo? 8 estudantes é representado pela fração 1/3. Aí, olha só, ele quer saber quantos são as alunas dessa classe. Beleza. Molezinha, pessoal. Ele quer saber quantos alunos tem essa classe. Então, essa classe, para você saber a quantidade de alunas, você vai calcular 2/3 de 24. Aí esse D vira vezes. Aí você vai ter 2/3 vezes 24. Mesmo esquema. Você divide 24 para 3, que vai dar 12 não, vai dar 8. Certo? Igual que a gente fez aqui. Aí, o resultado você multiplica pelo numerador, que é 2. Ou seja, essa classe ela tem o quê? 16 alunas. Aí, depois ele está falando assim, a quantidade de alunos. A quantidade de alunos, molezinha. Você vai vir aqui e vai diminuir. O total de alunos, que é de 24, menos 16, que é a quantidade de alunos, que vai dar 8 alunos. Aí você encerrou a questão aqui. Você determinou quantos alunos eu tenho e quantos alunos eu tenho. De um total de 24.
24 estudantes. Quando ele falou 24 estudantes, ele está incluindo alunos e alunas. Quando ele falou em alunas, ele só quer saber a quantidade de meninas. Quando ele falou em alunos, só quer saber a quantidade de meninos. 24 estudantes está misturando a quantidade de alunos com a quantidade de alunos. Vamos dar prosseguimento aí à nossa aula. Temos o nosso passo a passo aí na página 95 do livro de vocês. Não vou escrever aqui, né, porque aí vocês acompanham no livro. Então vai lá rapidinho, abre o livro na página 95 e vamos lá, por exemplo. Tá? Se o exemplo assim, o primeiro exemplo. Do dinheiro que recebeu por um trabalho, João gastou 2/5. Opa, João gastou 2/5. Então significa o quê? Que ele pegou o salário dele e repartiu em 5 partes iguais. Então vamos lá. Peguei o salário dele, reparti em 5 partes iguais. Então vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tá repartido em 5 partes iguais. Tá? E ainda ficou com R$240. Ele gastou 2/5 e ainda ficou com R$240. Ele gastou isso aqui, ó, de salário dele. Isso aqui foi o que sobrou. Qual foi a fração que sobrou? 3/5 foi o que sobrou do salário dele, que dá 240. Sobrou isso do salário dele, 240. Certo? Então, aqui está o salário dele todo? Não. Está o quê? Uma parte do salário dele. Quanto João havia recebido em reais pelo trabalho? Beleza, eu sei que a fração 3/5 equivale a R$240. Mas a fração 1/5 equivale a quanto? Para isso, eu vou ter que ter 1/5 equivale a quanto? Para eu saber quanto vale 1/5, o que eu vou fazer? Esse 240 aqui, eu vou dividir por 3. Certo? Por que eu estou dividindo 240 por 3? Porque é uma parte do trabalho dele. Eu quero saber quanto que vale uma parte. 3 partes do trabalho dele, do salário dele, é R$240. E uma parte, quanto é que é? Para eu saber quanto que vale uma parte do salário dele, eu tenho que dividir 240 dividido por 3. Aí eu vou ter 240 dividido por 3, vai dar R$80. R$80 é a parte do salário dele. Uma parte, tá? Então 1/5 equivale a R$80. Beleza? Então, como é que vai ficar a nossa resolução? Nossa resolução vai ficar da seguinte forma. 3/5 é igual a R$240. Só que eu não quero saber quanto que vale 3/5. Eu quero saber quanto que é o salário dele total. Então, olha, 240 eu vou dividir por 3. Dividindo por 3 a gente viu que é 80. Então 1/5 do salário dele é igual a R$80. Ou seja, uma parte do salário dele. Um pedacinho do salário dele é igual a R$80. Ou seja, aqui é 80 do salário dele, esse pedacinho aqui. Aqui é 80 do salário dele, esse pedacinho aqui. Aqui é 80 do salário dele, esse pedacinho aqui. Aqui é mais 80 e aqui é mais 80. Tá? Beleza. Qual é a pergunta do problema? Quanto João havia recebido em reais pelo trabalho? Beleza. Se cada um pedaço desse vale 80, para eu saber o valor do salário dele, eu vou somar essas 5 partes aqui. Como são 5 partes de 80, é só eu multiplicar. Ó. 80 vezes 5. Multiplicando aqui vai dar R$400. O salário dele é de R$400. Então, para você encontrar a resposta aí, você vai marcar o X na letra B. Então, B é o nosso gabarito. Tá bom? Continuando aí, pessoal.